A Bíblia contém um cronograma divino, um plano meticulosamente organizado desde a criação até o fim dos tempos. E se eu dissesse que existe um padrão profético tão preciso que nos permite entender onde exatamente estamos nessa linha do tempo? Olá! Hoje vou compartilhar com você uma investigação fascinante que conecta profecias bíblicas, eventos históricos e até mesmo astronomia moderna de uma forma que vai te surpreender. Este vídeo é a síntese de um estudo profético profundo. Ele resume, organiza em ordem lógica e conecta as informações essenciais de uma investigação sobre o plano de Deus para a humanidade, desde a criação até o fim dos tempos. Nosso objetivo é explorar a cronologia bíblica de 6.000 anos mais e 1.000, o papel crucial das festas de Levítico 23, as evidências históricas e astronômicas, e uma previsão específica para um evento futuro crucial. Toda essa investigação se baseia em alguns fundamentos sólidos. Primeiro, adotamos a criação de Adão no ano 369 a.C. como nosso marco inicial. Segundo, seguimos a regra temporal de 2 Pedro 3:8, onde um dia para o Senhor é como 1.000 anos. Essa é a base para o esquema de 6.000 anos de história humana, seguidos por 1.000 anos do reino milenar de Cristo, como descrito em Apocalipse 20. A divisão histórica é clara: 4.000 anos da criação até a cruz, somados a 2.000 anos da era da Igreja, totalizando 6.000 anos. E, crucialmente, as 7 festas de Levítico 23 são a espinha dorsal profética. As 4 primeiras Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Pentecostes já se cumpriram perfeitamente na primeira vinda de Cristo. As 3 últimas trombetas, Expiação e Tabernáculos, aguardam seu cumprimento futuro. Vamos detalhar essas festas. A Páscoa simbolizou a morte de Cristo, o Cordeiro de Deus. Os Pães Asmos, seu sepultamento. As Primícias, sua ressurreição. E o Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo. Isso nos leva às 3 festas que ainda esperam por seu cumprimento. A festa das trombetas, ou Yom Teruah, representa o arrebatamento da Igreja. O dia da expiação, Yom Kippur, aponta para o início da ira de Deus, a abertura dos selos do juízo. E, finalmente, a festa dos tabernáculos, Sukkot, prefigura o reino milenar de Cristo na terra. A Bíblia mesmo diz que estas festas são sombra das coisas futuras. O cumprimento preciso das primeiras 4 valida a expectativa das 3 últimas. Mas como datamos esses eventos? Um ponto crítico é o ano exato da crucificação. Este estudo adota o ano 32 d.C., com base em uma leitura cuidadosa de Lucas capítulo 3, versículo 1, que menciona o 15º ano do reinado de Tibério César. Tibério começou a reinar em 14 d.C. Seu 15º ano, portanto, foi entre setembro de 28 e setembro de 29 d.C. Isso coloca o início do ministério de João Batista e de Jesus nesse período. O Evangelho de João registra 3 Páscoas durante o ministério de Jesus. Contando cerca de 3 anos e meio a partir de 28-29 d.C., chegamos à Páscoa de 32 d.C. como a data da crucificação, especificamente no dia 14 de Nisan, que, naquele ano, correspondeu ao dia 16 de abril. Agora, a cronologia desde a criação, somando as idades e períodos dados em Gênesis, temos do Éden ao dilúvio, 1.656 anos. Do dilúvio até Abraão, 292 anos. E de Abraão ao Êxodo, 575 anos. O total é de 2.523 anos desde a criação até o Êxodo. Aplicando nosso ponto fixo, se a criação foi em 369 a.C., subtraímos 2.523 anos e chegamos ao ano do Êxodo, 1446 a.C. Esta data é fundamental porque confere perfeitamente com outros marcos bíblicos. Por exemplo, 1 Reis 6:1 diz que o Templo de Salomão foi construído 480 anos após o Êxodo. 1446 a.C., menos 480 anos nos leva ao ano 966 a.C., para o 4º ano de Salomão. Uma data que se alinha com registros históricos e astronômicos confiáveis,
como o eclipse solar assírio de 763 a.C., esta coerência valida a data de 3.969 a.C., em contraste com outras cronologias, como a de Ussher, que não se alinham tão bem com a história. Uma objeção comum é o verso que diz: "Ninguém sabe o dia nem a hora." Mas é vital entender isso em seu contexto judaico original. Essa frase dialoga diretamente com a natureza da festa das trombetas. O início do mês de Tishrei era determinado pela observação da primeira lua nova em Jerusalém. Se o céu estivesse nublado, o momento exato era incerto. Portanto, a incerteza bíblica não é uma proibição absoluta de discernir as estações ou os tempos, especialmente quando temos sinais e padrões claros nas Escrituras. E o que é a festa das trombetas? Era um dia de 100 toques de shofar. O último toque, chamado de Tequiah Gedolá, era longo, solene e final. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses 4, usa a linguagem exata dessa festa. Fala da última trombeta e da vinda do Senhor com voz de arcanjo e trombeta de Deus. A associação é inevitável e poderosa. Conectando todos os pontos, chegamos a uma linha do tempo profética clara. Criação, 3.969 a.C. Êxodo, 1446 a.C. Crucificação, 32 d.C. Se a era da Igreja dura 2.000 anos, seu fim estaria por volta de 2032 d.C., concluindo os 6.000 anos totais. Subtraindo os 7 anos do período de tribulação, o início desse período, marcado pelo arrebatamento, se daria em 2025. Com base no calendário lunar, a lua nova para o mês de Tishrei, em 2025, é esperada entre 23 e 24 de setembro. Esta é a janela para a festa das trombetas e, potencialmente, para o toque da última trombeta e o arrebatamento. Eventos como a passagem do asteroide Apophis em 2029 são vistos neste estudo como possíveis sinais durante a tribulação. E 2032 se alinha com o cumprimento do dia da expiação e o início da festa dos tabernáculos, marcando o começo do reino milenar. Por que confiar nesta cronologia? Primeiro, pela precisão calendárica que temos hoje. Segundo, e mais importante, porque o cumprimento meticuloso das primeiras 4 festas em Cristo é a maior garantia de que as 3 últimas também se cumprirão. A matemática bíblica, baseada em 2 Pedro 3:8 e nas genealogias, forma uma lógica consistente. A sincronização do ministério de Jesus com o governo de Tibério é um dado histórico sólido. Claro, há objeções. Alguns defendem a crucificação em 30 ou 33 d.C., mas as evidências textuais de Lucas e o padrão das Páscoas em João sustentam fortemente 32 de Cristo. Quanto a "ninguém sabe o dia nem a hora", já vimos que isso se refere ao contexto da lua nova, não anulando a vigilância. E a ideia de um erro significativo no nosso calendário é descartada pelos estudiosos. O calendário gregoriano é preciso o suficiente para esta contagem. Em conclusão, ao combinar a cronologia bíblica, o padrão profético das festas, a data da cruz e o entendimento cultural judaico, chegamos a uma hipótese coerente, a de que estamos nos aproximando do fim dos 6.000 anos e que o arrebatamento pode ocorrer na Festa das Trombetas de 2025, iniciando uma sequência de eventos que culminará no glorioso reino milenar de Cristo a partir de 2032. A exortação final é a mesma das Escrituras: estudo, vigilância e pregação. Examine estas coisas por si mesmo. Vigie, pois não sabe a hora em que o seu Senhor há de vir. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente, cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22:20. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança. E lembre-se, não estamos apenas contando o tempo, estamos aguardando aquele que disse: certamente venho em breve. Maranata. Até o próximo vídeo. Shalom.